Pessoal, tudo bem? Eu estou falando um pouco mais baixo, porque eu não estou podendo fazer muito barulho aqui em casa. Então, se o volume estiver muito baixo, vocês aumentam aí, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai falar então sobre as decks, já é a nossa nona aula. As decks são as filas de fim duplo. Elas atuam como se fossem pilhas e filas ao mesmo tempo, pois a gente pode fazer inserção e remoção do início e do fim. Então, por exemplo, para quem implementar uma deck, se a tua biblioteca ou os problemas que você precisa resolver, você precisa usar pilhas e filas, então você pode implementar uma estrutura de dados só, instanciar essa estrutura para ser usada como pilha e instanciar essa estrutura para ser utilizada como fila, tá? É, é lógico, né? Na maioria das linguagens de programação, essas estruturas de dados já estão implementadas, então a gente não precisa se preocupar com isso, tá bom? Mas o objetivo dessa disciplina é conhecer como as estruturas são implementadas, então a gente vai dando uma olhada em todas, né? Então, pessoal, as decks, né? Já falei, né? Deck é a denominada fila de fim duplo. Ela chama deck porque é double ended queue, né? Fila de fim duplo. Já falei. A gente vai ver quatro formas de é, implementar decks, tá? Deixa eu até colocar aqui, esse teste aqui, aqui. Então, a gente vai ver a versão de tamanho fixo, a versão redimensionável, a versão com encadeamento, e aí a gente vai ver que essas três implementações, na forma que elas estão, elas vão acarretar em operações em tempo linear, dependendo de como a topologia da deck estiver organizada. E a gente vai ver que a gente só vai conseguir escapar disso usando mais memória, que foi o que eu comentei na aula anterior, tá bom? Então são quatro formas: deck de capacidade fixa, perdão, deck redimensionável, deck com estrutura encadeada simples e deck com estrutura encadeada dupla. São as decks dinâmicas aqui, né? A gente vai ter a API de novo para as decks, né? Então a gente tem o add first, o add last, que são as inserções no início e no fim, o pick first e o pick last, que é verificar, né, consultar o início e o fim, remoção do início e do fim, limpar, está vazia e get size. Percebam que a maioria das nossas estruturas tem essas operações aqui e tem as operações de inserção, remoção e consulta, né? Então são quatro tipos que a gente vai implementar: é de capacidade fixa, a de array redimensionável, com encadeamento simples e com encadeamento duplo, tá? Então, pessoal, aqui as implementações elas são muito parecidas com as implementações que a gente já viu, né? Então, eu vou discutir aí brevemente, depois o código vocês deem uma olhada, tá? Porque aqui, na verdade, é a junção das ideias das duas últimas estruturas. Capacidade fixa, os elementos são armazenados num array. É, a marcação do início está para a esquerda, a marcação do fim está para a direita. Então, o início do array é o início da deck, o fim do array para o lado do fim é o fim da deck. A quantidade de elementos para ser armazenada após a instanciação é fixa, porque essa é a de capacidade fixa. Então, pessoal, qual a ordem de crescimento das operações? A como melhorar, mudar topologia resolve. São as mesmas perguntas que a gente verificou no vídeo passado. Está um pouco escuro, tá, gente? Porque eu tô com a luz apagada aqui. É de tarde ainda, mas está chovendo, tá? Mas vocês não precisam ficar olhando meu rosto também, né? Então, uma deck de tamanho fixo implementada dentro de um array, a gente vai ter operação de inserção e remoção do início. Vamos pôr em inglês, né? Que é o que está na implementação. Start, inserção e remoção para o lado do fim. Bem, quando a gente vai fazer inserção no início, pessoal, o que vai acontecer? Para cada elemento que eu inserir, então, por exemplo, eu inseri o 1 aqui. Se eu inserir mais um elemento no início, eu vou ter que fazer o 1 andar para a direita para eu inserir o novo elemento. Se eu inserir mais um elemento
aqui do lado do início, eu vou ter que fazer o 1 andar para a direita, o 7 andar para a direita, para eu inserir o meu próximo elemento. Então, dessa forma aqui, o add first, o crescimento dele é linear, porque eu preciso copiar a quantidade de elementos que eu tenho dentro da deck para eu poder fazer a inserção. A remoção do início é a mesma coisa. Vamos fazer a inserção no fim primeiro, né? Add, add last, né? Que eu chamei lá de first, add last. A inserção no fim, esse cara aqui vai ser um ponteiro que vai ficar caminhando, né? Então veja, a gente tem a indicação do last aqui. Então, é igual lá na fila, né? Eu insiro um elemento, inseri o 9, inseri o 14. Então, inseri aqui, não preciso mover ninguém. Na hora que eu vou fazer, então esse aqui é a implementação, ela é linear. Para remoção do fim, remove first, remove last, a gente tem de novo constante, de 1, porque é só eu remover e mover o ponteiro. A remoção do início, ela é linear, sendo que o n aqui é a quantidade de elementos que vão ficar na deck, né? Porque na hora que eu removo o elemento daqui, eu preciso mover todo mundo para a esquerda, tá bom? Se eu mudar a topologia, resolve, ou seja, se eu jogar o início para a direita e o fim para a esquerda, resolve. Na verdade, a gente só está jogando o problema de um lado para o outro, né? Se o fim foi implementado aqui, o inserir no fim e remover do fim vai ser linear e o início, o inserir e o remover vão ser constantes. Aí a gente pode tentar melhorar, antes de pensar nas operações, a gente pode melhorar o redimensionamento, né? Então, uma nova parte, como que a gente faria? Da mesma política que a gente já empregou nas pilhas e nas filas. Ocupei toda a deck, dobro o tamanho do array, ou seja, crio um array novo, faz a cópia, chegou num quarto da capacidade, eu diminuo o tamanho total pela metade, crio um array novo com metade dos elementos e faço a cópia. As operações vão continuar com problema, entre aspas, dependendo do lado que for, que tiver que fazer cópia para a esquerda ou para a direita. Uma solução é usar de novo o mapeamento usando o operador do módulo, que é o operador do resto, certo? O resto de divisão inteira. Isso aí ajuda, porque aí a gente move o início e o fim sempre para a direita e faz o mapeamento usando o módulo, como eu falei na aula de fila, tá? Então a gente está tentando aí pensar numa outra forma de melhorar essas operações. Se a gente fizer a implementação usando o encadeamento, vejam, já falei dessa, né? Usando o encadeamento, que a gente tem um next ali, estão vendo? Se eu tiver a implementação só com o next, 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 aqui é o start, aqui é o end, o que que vai acontecer? Operação de inserção no início, ela é linear, porque eu aloco, ponho o próximo e reaponto o start. E de remoção do início, eu marco esse aqui, movo o start para cá, desligo e retorno a posição daqui. Se eu for fazer no fim, a inserção ela é constante, eu aloco o elemento, falo que o próximo do fim é o elemento que está entrando, movo o fim e pronto. Aí a remoção tem problema porque aí eu tenho que caminhar na estrutura até o elemento antes que vai ser removido para eu poder marcar ele para não perder referência. Ou seja, eu caminho, chego aqui, falo que posso chegar aqui também se quiser, ou pode parar aqui, não tem problema. Salvo esse valor aqui, movo o end para cá para depois eu desligar, né? Só que aqui a gente tem, nesse caso aqui, vou pôr em azul, né? O add first, ele é o add 1. O add last, que é last, né, gente? Add last é o add 1. Nessa implementação aqui, ó. Linked. Eu tenho remove first constante, só que o meu remove last, ele é linear. Bem, e se eu mudar a topologia, né? Se eu falar que ao invés de eu ter next, eu tenho
o previous. Se eu tiver algo desse tipo aqui antes, né? End, aqui o start. A gente só vai jogar o problema para o outro lado, né? Porque inserção no início vai ser constante, inserção no fim é constante, remoção do fim agora é análogo à remoção do início da outra versão, que é o previous, né? Eu consigo voltar para o elemento que vai ser o fim. Só que para eu fazer a remoção do start vai ser a mesma história da fila, né? Eu tenho que caminhar na estrutura para poder remover e isso vai tornar essa implementação linear. Então essa aqui é a verde, né? Aqui continua constante e aqui fica linear, certo? O remove first. Então, qual que seria uma alternativa? É a gente gastar mais memória, fazendo o quê? Ao invés de manter uma estrutura com um link só, com um encadeamento, a gente faz a estrutura com encadeamento duplo. Eu tenho o próximo e eu tenho o anterior. Next e o previous. Next, previous. O previous desse é nulo. O next desse é nulo. Eu tenho o start aqui e eu tenho o end aqui. Quando eu vou fazer a inserção, no início. Então, vou fazer um slide novo aqui, vai. Start, end. Então, próximo. Esse n é de próximo, não é o n da quantidade de elementos, tá? E o previous, o anterior. Põe os valores aqui. Inserção no início. Aloco o novo valor. Falo que o próximo dele é o start. Falo que o anterior do start é o nó que está entrando. Vou falar que é 9 aqui, tanto faz. E eu movo o start para cá. Tem inserção no início. Inserção no fim, que era nulo, né? Aloco o novo nó. Falo que o próximo do fim é esse novo nó. Falo que o anterior do novo nó é o fim e movo o fim. Então a gente tem inserção no fim. Remoção do início. Eu tenho que remover esse elemento. Eu salvo o que está aqui para retornar depois. E agora eu nem preciso do array auxiliar, porque basta eu mover o start. Opa, não é assim a flecha, né? Essa aqui vem para cá. O anterior do start, ponto próximo, eu desligo. E eu desligo o anterior do start. Então, está removido. E aqui é a mesma coisa, eu nem preciso de um temporário, porque tem como eu ir e voltar, né? Então, se eu for remover esse elemento, eu salvo ele para remover depois, né? E depois atualizar os outros dados da DEC, né? Mas aí o que, que eu tenho que fazer? Eu falo que o movo o fim para o anterior do fim, falo que o anterior do próximo do fim é nulo, então fim próximo anterior igual a nulo e o próximo do fim é nulo. Eu desligo esse nó aqui também e deixo ele elegível para a coleta de lixo. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter operação linear em todas. Crescimento constante, né, no linear em todas as operações. Então esse aqui é um exemplo da ideia do trade-off, né, que eu tinha falado para vocês. A gente gasta um pouquinho mais de memória, porque agora cada nó vai ter um link a mais, né, uma referência a mais, só que a gente ganha nas operações. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de deck. Então a gente já falou sobre essas coisas aqui, né? E é isso, pessoal. Com isso a gente termina essa nossa outra estrutura de dados, que é a DEC. Ainda não tem exercício, tá bom? Na nossa próxima aula, na aula 10, a gente vai ver a nossa última estrutura de dados linear, que é a lista. E a lista ela comporta as operações de todas essas três estruturas que a gente já viu, que seria inserção e remoção do fim, inserção e remoção do início, e além disso, inserções no meio da estrutura e alterar valores que estão dentro da estrutura e consulta em qualquer posição.
Tudo bem, gente? Então, na próxima aula, a gente vê as listas, que são as nossas, que é a nossa última estrutura de dados linear. Tudo bem? Então é isso aí, valeu, falou e até mais.